vai abordar depois. Então fala um pouquinho, nesses 4 anos, qual foi as maiores dificuldades assim, pra você? A maior dificuldade é que assim, eu no caso, né, sofri muita Sua. Sofri muita humilhação tendo que pegar as coisas emprestado, realmente. É foda, velho. Porque teve até uma vez um baterista qualquer aí, que eu não vou nem citar o nome, toquei com ele esses dias atrás, a gente se falou, tudo certinho, muito bem, tá tudo certo, cada um no seu rumo. Que ele chegou eu tinha conversado com o cara antes, né? Quando chegou no dia da apresentação, ele falou, mano, como que você quer trabalhar com música se você não tem equipamento? Claro que ele não falou com essas palavras, né? Mas você sente, né? Ele me xingou mesmo, sabe? Ele botou pra lascar comigo. Caralho, você é mendigo? Cadê suas coisas, velho? Tipo tudo isso. Dos outros, só pegando as coisas dos outros, né? Exatamente. Eu sei como que é. Ele até falou assim, eu tenho porque a minha mãe me deu. Entendeu? Eu falei, caraca, velho. Então assim, de certa forma você também não tá tendo trabalho nenhum, né? Mas tudo bem. Esse tipo de dificuldade eu tive muito, durante 4 anos. Até em questão de ensaio mesmo, né? Que a gente não conseguia fazer muita coisa em casa porque a gente não tinha recurso. Tinha que correr com um rádio, a gente usava um rádio como pedaleira. Porque o rádio distorcia o som, né? Isso, o rádio tinha uma distorção. E mesmo assim a gente continuava focado. Não era uma distorção boa não, tá? Era só um negócio assim, ó, que ele cranchava assim e saía um chiado no rádio e a gente falava, tá maravilhoso. E muitas vezes eu tive que criar um esqueminha pra poder treinar em casa. Pegava umas almofadas, colocava umas bacinhas, uns negócios assim, batia na perna. O famoso bater nas panelas, né? Exatamente, literalmente. Baterista de panela, literalmente. Colocava assim umas bacinhas, uns negócios. E assim eu fui aprendendo. Só que assim... Que esse é o ponto que você falou antes, né? A prática. Você tem que praticar. Isso, se você... E assim, história triste, né? História triste não combina. Tipo, eu não tenho bateria, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não tenho a bateria. Não, cara. Pega uns pedaços de borracha, velho, sabe? Exatamente. Se tiver... Bate numas almofadas. Não tem dinheiro pra bateria, compra um pad. Estuda no pad, entendeu? Faz o melhor que você puder com o que você tiver. Então, porque como a gente não tinha muita condição também, entendeu? A minha mãe, ela incentivava, mas eu nunca ganhei um par de baqueta de ninguém da minha casa. Já teve vezes de eu chegar no show com galho de goiabeira. Cara, eu já ensaiei com você tocando com galho. Eu já ensaiei com você tocando com galho, eu com violãozinho velho e quando foi tocar, peguei emprestado de novo. Exatamente, chegou a época que eu não tinha nem baqueta, nem nada. Aí entrava nos festivais, era sempre discriminado. Essa parte de aceitação pra mim sempre foi a pior. Sempre era discriminado. Por mais que eu me esforçava, por mais que, assim, já tava ali em meados ali de 2008, mais ou menos, já tava tocando bem, entendeu? Já fazia umas gravações, fazia algumas coisas, então já tava entendendo um pouquinho melhor. 2008 era o que, Slicker? 2008 era Slicker. Slicker, né? Eu lembro que foi um pouquinho depois eu participei também. Fiquei quase um ano, não foi? Foi. Aí depois disso veio Hipnose. Que aí de Hipnose pra cá eu já comecei a estudar, já comecei a frequentar. Então, mas depois voltou o Slicker. Não. Slicker acabou em 2008. Foi de 2006 a 2008. Quem era desses Slicker? Slicker era o Rony, o LP, o Silas e eu. Aí depois foi o Hipnose. Depois que tinha o Marcos também, aí depois o Marcos saiu. Isso, aí o Marcos saiu, aí deu toda aquela Só que treta. depois eu entrei no Slicker. Não sei se foi uma revoltada, assim, uma... Não, você tocou com a gente um tempo. No Slicker. Então, mas Slicker acabou em 2008. Porque... Não teve uma releitura dele? Foi só em 2008. A não ser que tenha dado um tempo em 2008 e voltou no próprio 2008. Foi? Mas de 2009 pra cá não teve mais nada. Porque aí... Então foi em 2008 mesmo que eu toquei, eu acho que... Então eu acho que eu fui o último ano mesmo. Que foi 2008, né? Então foi isso mesmo. A gente fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro, eu falando assim, mano, vou tocar mais não, tchau. E não dá certo não. E eram os rolês muito longe, né? Esquisito, velho. Mas a gente comenta sobre isso também. Legal. Então as dificuldades, né? Primeira apresentação nessas tretas, entendeu? Tipo, pega emprestado e tal, não sei o quê.
Tenta lembrar a primeira. Sabe, o que deu certo, o que deu errado, se foi bacana, se foi divertido. A primeira apresentação não foi a apresentação do show do Ira, não foi. Pra deixar bem claro, não foi, que a gente não conseguiu. Ele só tentou, tá? Esse ele ficou 3 dias, mas não deu certo. Não, esse foi o incentivo que a gente teve, entendeu? Mas não, nossa primeira apresentação foi em 2004, que foi num showmício. Um ano depois, né? Isso, foi em 2004. Que a gente falou com Fernando Silva. Ele é o proprietário da Rádio Astral. Ah, sim. Ele trabalhava para a prefeitura. E, coincidentemente, a gente tinha encontrado ele num bar, alguma coisa assim, entendeu? E ele tava falando com alguém. Só que eu sempre fui um cara de pau, né? Eu sempre fui esse cara espontâneo. E naquela época a gente tomava um guaranazinho junto, né? Então, assim, tava todo mundo... Era um guaraná mesmo? Tá, beleza. Era um guaraná. Beleza. Sempre foi um guaraná. Um guaranazinho de... Beleza. Aí a gente tava ali tomando um guaraná e tal, e esse cara tava lá. E eu não sabia que ele era radialista. Aí eu ouvi ele conversando com alguém lá, não sei se era com o prefeito, eu não lembro muito bem, não vou conseguir lembrar agora. Ele tava conversando com alguém ali no bar. Aí eu cheguei pra falar pra ele que eu tinha uma banda, sendo que eu ainda não tinha. Na verdade era só eu e meu primo, o David. Certo. Aí ele falou, pô, legal, você tem uma banda, você quer tocar no nosso showmício? Eu falei, esse é o meu momento de brilhar. É agora. Aí a gente ficou um mês se preparando. Só que... Pô, já é um tempinho, né? Melhor do que 3 dias, né? Cara, 3 dias é zoado. Aí a gente ficou um mês se preparando. E nesse um mês, coincidentemente, veio da Bahia um outro primo desse primo meu, que foi o André. Que é o Bahia, né? Que é o Bahia. Tem uma história com esse Bahia também, depois eu conto. Vai lá. Depois você entrevista ele também. Tentar, vai lá. Aí a gente chegou no local do show. O palco era palco de médio porte. A gente falou, meu Deus do céu. E o show era só nosso. Entendeu? Porque eu fiz uma propaganda pro cara, tipo, falando que a gente tinha uma banda, que isso, aquilo, que a gente já tinha gravação e tal. Tudo mentira, porque a gente tinha gravado um negocinho lá no estúdio, sabe? Com o microfone só, uma fuleiragem. Entendeu? Aí esse cara, ele falou pra mim, ele falou, cara, eu vou colocar vocês pra tocarem lá, mesmo nunca tendo ouvido o som de vocês, porque eu acredito no potencial que vocês têm. Só do que você tá me falando. Aí a gente chegou lá, o pessoal esperava uma banda de forró. Nossa. Foi maravilhoso. O pessoal esperava uma banda de forró, na verdade uma dupla. Porque assim, eu só dei o nome de André e David, então eles imaginaram André e Davi. Você tá entendendo? Não é nome de dupla sertaneja? Aí chegamos lá pra tocar, levamos, né, nosso equipamento, que era um rádio desse tamanho. Peguei uns pratos lá emprestados, tá tudo certo. Porque na escola onde eu estudava, tinha aula de música. Era prato meu ou era... Era prato mesmo. Prato mesmo. Porque na escola onde eu estudava, tinha aula de música. Aí a gente pegou os pratos lá emprestados da escola, a máquina de chimbal aqui e o pedal. Pegamos emprestado da escola. Aí a gente chegou pra tocar. Aí a gente fez uma abertura e o pessoal esperando essa banda de forró. Eita, e aquele palco de médio porte, um som estrondando, o pessoal começou a ir lá pra frente. Quando a gente começou a tocar, o pessoal começou a desviar, assim, começou a sair fora. Triste, né? Porque assim, a gente tocava CPM 22, a gente tocava... E lembrando que ele começou em 2003 e isso é 2004. Então ele não tinha muita experiência. Um ano você não sabe nada. Um ano... E um ano hoje, às vezes, você toca pra caramba. O ano... Enfim, naquela época, não até... tinha muita coisa não. Não tinha videoaula em YouTube. Não tinha YouTube naquela época, exatamente. Entendeu? 2003, 2004, 2005, 2006, eu acho 2007 o YouTube, né? Eu acho que tava começando nessa época, né? Só que... Mas mesmo em 2007, 2008, não tinha videoaula. Tinha nego tocando. Entendeu? Então, assim... anos depois que começou o material mais legal na internet. Antigamente não tinha, entendeu? Ou você tinha que comprar uma revista, ou você tinha que comprar uma videoaula, que era tudo olho da cara. Você pega nessa época aí, o salário mínimo era tipo o quê? 300 conto? Por aí. 300 conto. 50 reais. 50 conto era uma videoaula.
entendeu? Então, era como se você fosse pagar, tipo, hoje uns 250 numa videoaula, entendeu? Então, assim, era um valor e era, tipo assim, videoaula de 40 minutos, 45. Era pá, assim, você faz assim, e foda-se. E nem todo mundo tinha acesso à internet, né? Eu, por exemplo, fui ter um computador há pouco tempo, né, de uns 4 anos pra cá, entendeu? Que foi quando eu comecei a estudar de verdade, né? Porque eu toquei por 10 anos sem direcionamento nenhum, né? Só tocava rock também, a gente ouvia, tirava e tava tudo certo. Quando eu comecei a estudar metrônomo mesmo, essas coisas, e começar a ir mais a fundo, foi um pouco mais pra cá. Bom, mas a primeira apresentação rolou. Entendeu? A gente tocou, recebeu, foi tudo certo. E recebeu. Recebemos. Tá? E recebeu. Por quê? Era ruim? Podia ser, muito ruim. Muito Só ruim. Que é contrato. Eles entregaram e receberam. Então, lembra bem disso. O combinado não sai caro, né? Então, se você falou que vai tocar de graça, vai tocar de graça, velho. Exatamente. Depois não fica chorando. Depois não reclama. Se você fez o esquema lá e... vou tocar por R$25, toca por R$25. Depois, não, mas eu achei que você não tinha dinheiro. Meu valor é 300 conto, é 500. Não. Cumpra a sua palavra, entendeu? Isso é muito importante também. Ele falou que tinha gravação, que tocava, tinha banda, beleza. Ele foi tocar. O cara não fez o teste antes pra saber se era bom ou não, então não é culpa dele. Exatamente. Ele fez o de vendedor. Ele foi lá e promoveu. Agora o resto, filho, depois que tá tocado é tchau, que se estrepe. Não, e o mais curioso é que... O cara ganhou? Ganhou também. Aí, ó. Mesmo sem toda essa publicidade que a gente tem hoje, né, esses veículos de comunicação que a gente tem hoje, a gente conseguiu ainda fechar o primeiro contrato, né? Mesmo com 1 ano, né? Tocando só. É bem isso aí. Isso foi muito interessante, cara. Isso eu guardo pro resto da minha vida. Isso é bom. Poxa, quando eu fui receber a primeira vez na minha vida de alguma coisa com música, eu já tava... eu já tinha dado tudo errado já. Já tava dando aula já, né? Já tinha dado tudo errado já. Então vamos lá. Trabalhar com música. De verdade, assim. Vou trabalhar só com música. Foi na época, foi depois, foi comigo, foi naquela época? Não. Foi quando? Isso daí... Porque tem essa tentativa, né? A gente, não, vou tentar trabalhar com música, Exatamente. Só com música. Aí você vai lá, não deu certo. Beleza. Aí tem a segunda tentativa, terceira. E aí vai até o resto da vida, né? Uhum. Quando eu decidi trabalhar só com música? Ou a primeira tentativa. A primeira tentativa... Porque eu tentei umas 4 vezes antes de tipo... Que agora tem uns 7 anos que eu tô só com música. Certo. Né? Eu tenho pouco tempo. Não, então... Mas eu tô falando assim, de tentar, de fazer, começar a fazer um cachê, mesmo porque é trabalhar com música, não é viver de música. Certo. A ideia da série é trabalhar com música. Então você pode ter o seu trampo e faz um troco. Certo. Entendeu? Tipo assim, vou fazer a cesta básica ali, vou tocar num lugar, não necessariamente assim, eu vivo de música. Uhum. Eu trabalho com música, entendeu? Eu tenho minha profissão, mas também trabalho com música. Quando eu comecei a levar isso como profissão, foi em 2004. Naquela época 2004 não, 2014, desculpa. Foi 10 anos depois. Beleza. Foi 10 anos depois. Foi 10 anos de preparo pra mim ver se eu realmente queria. Foi mais ou menos na minha época também. Foi em 2014. Por conta do meu irmão novamente, que me deu um chacoalhão de novo. Porque assim, a gente vai aprendendo coisas ao longo da vida, a gente acha, né, que tá bom. Só que assim... eu acho... famoso... Como que é? Se acomodar, né? Exatamente. Se acomoda, o que você não pode é se acomodar. Porque assim, se acomodar, digamos que seja parar no tempo. Entendeu? Aí o que acontece? Eu tocava, mas de certa forma eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque assim, eu ouvia e reproduzia. Era só isso que eu fazia. Era um papagaiozinho. Tanto que quando a gente ia criar alguma coisa... Porque como a gente lembrando que ele era um músico que tirava coisa de ouvido, tá? Não é de tutorial. Tirar música de ouvido. Tirava exatamente igual. Ouvia e reproduzia. Porque, assim, lá em 2004 eu aprendi isso, né? Que o público, quando você vai fazer um cover,
A gente participou de um festival, a gente foi muito discriminado. Porque os caras queriam que ficasse exatamente igual. Aí eu pus isso na minha cabeça. Que pra tirar música de outros artistas, tinha que ser igual. Independente de quem tá cantando, de quem é o outro cara que tá acompanhando, sua parte você tem que fazer idêntica à que foi gravado. Enfim, em 2014, eu tava trabalhando com material de construção. Aí o meu irmão falou pra mim. Meu irmão falou, cara, eu já tinha, né, a minha bateria. Não é essa que eu tenho hoje, mas eu já tinha uma bateria. O meu irmão, ele falou assim pra mim, ele falou, cara, você tem talento. Você... Não foi cara de pau que ele falou, mas enfim. Você é cara de pau, você dá a cara pra bater. Você consegue convencer qualquer pessoa de que o seu trabalho vale a pena. Mesmo sem nunca ter visto. Aí ele me mostrou uns vídeos de pessoas tocando em barzinho. Sabe? Tipo... Restaurante. É. E um material muito ruim. Material ruim. Não que eu fosse fazer também um material ruim. Mas ele falou pra mim, ele falou, cara... Tem gente que tá trabalhando aí, ó. Exatamente. E não tem um nível, né? Entendeu? Porque tinha gente que começava assim, igual eu fiz lá atrás. Começava com 2 meses, tava tocando em barzinho. Tava, sabe, tipo, mostrando as caras. Entendeu? Que não é errado, tá? Que não é errado. Se você... Cara, vamos, tem potencial? Bora. Vamos pra cima. Vai pra casa, estuda, vai, entrega melhor, na outra semana entrega um pouquinho melhor e, velho. Porque você precisa ter um se esperar ficar, vou ficar foda pra começar a trabalhar, você se lascou, porque você nunca vai ser. Então, aí ele me convenceu. Aí o japonês com 3 anos vai nascer daqui a 3 anos assim, vai tocar melhor que você que toca 20, entendeu? Exatamente. Então não tem isso. Aí o que ele fez? Ele falou pra mim, ele falou, por que você não procura um curso de música? Aí eu falei, vou procurar algo direcionado pra bateria. Aí eu entrei no Conservatório Heitor Villa-Lobos, na Fito. E vi que tudo que eu aprendi... Ainda existe. Existe ainda, né? Aí eu vi que tudo que eu aprendi em 10 anos foi só reproduzir o que já existia. Eu não conseguia criar nada de novo. Você criava coisas que já existiam, né? Exatamente. Você só pegava os pedaços Isso. Entendeu? E outra também, eu não estudava com metrônomo. E, sabe, não fazia nada profissional. Foi aí que eu comecei a enxergar melhor. Que é aquelas coisas quando você grava que você sente que um bumbo ficou meio fora. É, exatamente. Uma caixinha deslocada ali. Ou assim, a música tem começo, meio e fim. Só que assim, a bateria, como a bateria é mais marcação, você tem que manter o mesmo ritmo, né? Aí você via que o bumbo do meio tava diferente daqui, o bumbo daqui tava diferente daqui e tava tudo errado. Só que isso... Uma caixa forte, outra caixa fraca. Exatamente, Porque que a gente não percebe também que na hora de uma virada, né, sempre tem uma mão que bate mais forte. E acaba sendo inevitável. Só que aí você tem que controlar a força. Aí foi aí que eu comecei a estudar mais. Comecei a estudar rudimento, comecei a estudar uma série de coisas assim que lá atrás eu achava bobeira, entendeu? Que é você, tipo, pegar ali 40 minutos do seu dia para poder dedicar a exercícios, entendeu? Porque o que vai fazer você evoluir são esses exercícios. Porque ritmo você já sabe. Tocar a música de fulano de tal parece fácil, entendeu? É porque tocar música, se você conseguir copiar o que já existe, beleza, tocou. O problema é você entender o que foi usado. Beleza, agora ó, vou tocar aqui uma música X assim, eu preciso que você grave essa música tal. É parecida com aquilo. Aí você tem que criar. Exatamente. Não tem uma referência, ninguém gravou, você vai gravar, né? E eu fiquei 10 anos só tocando rock, então eu era aqui, ó. Entendeu? Pra mim tudo virava rock. Que aí, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a abrir mais a mente, né? Pra outros estilos. Porque independente de você gostar de um estilo próprio, você tem que tocar o instrumento e não o estilo. Entendeu? Foi isso você pode tocar o estilo também, só que aí você tem que ser o nível. Você quer tocar só o estilo, você tem que ser o melhor naquele. Você tem que ser o melhor naquilo. Porque senão não... Cara, você só toca isso aí e ainda não é tão bom, aí você tem que ser... Então o mais eclético, né? Você começou a ser mais eclético. Comecei a ser mais eclético. E comecei a deixar o rock um pouco de lado também. O rock eu guardo só pra mim, toco na minha casa e tá tudo certo. Porque pra tocar por aí, você tem que entender o que as pessoas querem ouvir. Que elas estão dispostas a comprar, né? Exatamente, entendeu? Foi aí em 2014, 2015,
que eu comecei a ter mais esse direcionamento, né? Falei, ah tá, a partir de agora eu vou trabalhar só com isso, entendeu? Vou começar a me dedicar mais à música. Porque até então, quando você começa lá atrás, por mais que você tenha Então foi mais ou menos um ano depois que você me chamou. Não, eu te chamei em 2015. Então, foi 2014? Isso. 2014 você falou assim, não, tem que fazer, seu irmão puxou a orelha. Isso. Em 2015 eu te chamei porque meu irmão puxou a orelha de novo. Meu irmão falou, cara, olha o Álvaro lá. Chama o Álvaro, cara. Toca vocês dois juntos. Porque assim, ó, pra quem não tá entendendo, conheço ele há muito tempo. E eu já tinha tentado tocar algumas vezes em barzinho e tal, sertanejo. Só que eu nunca curti muito tocar em barzinho. Porque tem aquele ponto assim, é coisa minha, entendeu? Você tem que tocar o que você não gosta. Exatamente. E nego fala assim, ó, toca tal coisa. Aí você, mano, você tá de saco cheio, você tá cansado, você tá o dia todinho, você tirou, você tá, sabe, tá frio, a mão doendo. Aí você não toca, aí o cara fala, você é mó ruim, sabe? Começa a ficar... Aí, tipo assim, anos atrás, eu tinha já tocado algumas vezes em barzinho, ficado um tempo. Aí eu falei, mano, vou parar e tal. Aí passou uns 3 anos, 3, 4 anos assim que eu tinha parado. Aí ele fez a proposta que foi quando você falou assim, mano, vou... Foi, quando eu comecei a me dedicar mais. Então, aí tanto que a gente tocou em alguns barzinhos, era até interessante. Só que a ideia não parou só em mim, né? Você não tocou só comigo. Isso. Porque tem muita gente que fala assim, vou chamar fulano de tal. Fulano de tal não quer mais. Fudeu. Até porque, assim, ele é batera. Então ele tocava batera, carrom, percussão, essas coisas. E eu fazia voz violão, né? Ou voz guitarra, ou algum instrumento harmônico. Só que tinha agenda que não dá pra fechar, né? Aí eu apresentei ele pra uma moça, né? Que é o Machado. Qualquer coisa eu chamo ela também pra falar uma loucura. Mas ela é estrela, ela não vai. Ela tá em outro patamar. Ela tá toda estrelinha, agora não vai querer não. Então, fala um pouquinho sobre como que era o fechamento de agenda. Sabe? Porque tinha o grupo de agenda lá, não sei o que e tal. Conta um pouquinho sobre o preparo que tem que ter pra fechar essa